Então, o Jung vai perceber que isso é muito complicado quando a gente fala de psicologia, porque é muito difícil, né? Na verdade, é impossível você observar um fenômeno psicológico isolado. Ele sempre vai estar relacionado com várias outras coisas que estão funcionando simultaneamente, né? Ele fala que é um ideal isso, de observar um processo psicológico isoladamente, mas que isso nunca acontece na prática, né? E aí, na própria experiência dele, ele teve esse problema. Então, ele estava, por exemplo, trabalhando com teste de associação de palavras. E aí, então, a ideia era medir o tempo de reação psicológica das pessoas, né? Falar uma palavra, ela responde o mais rápido possível com a primeira coisa que vier na cabeça dela. E ele começou a perceber que, em alguns momentos as pessoas tinham um tempo de resposta muito prolongado, algumas reações estranhas frente a umas palavras estímulo. E inicialmente isso era registrado como uma falha de reação, mas ele começou a perceber que reaplicando esses testes, né, as falhas costumavam acontecer nas mesmas palavras ou em palavras do mesmo grupo. E então ele percebeu que na verdade as falhas de reação estavam relacionadas com uma reação afetiva involuntária que a pessoa tinha com relação àquela palavra, né? Ou seja, aquela palavra despertava alguma coisa nela por estar associado com alguma experiência emocional forte e por isso que ela tinha um tempo de reação prolongado ou outras reações anormais, e não porque ela tinha tido uma falha de reação, uma falha cognitiva, né? E aí, através dos retestes, ele foi percebendo isso, começou a investigar essas áreas com as pessoas e realmente foi descobrindo experiências dolorosas ou algo do tipo que estavam relacionados com aquelas palavras, né? Foi aí que ele percebeu, então, que existiam essas reações afetivas involuntárias que eram causadas por determinados estímulos. E aí foi isso que ele vai chamar de constelação, né? Então o indivíduo, quando ele fica constelado, é quando ele é perturbado por algum estímulo no ambiente, ele se prepara para ter uma reação automática, involuntária frente a esse estímulo, né? Então ele vai definir constelação dessa maneira aqui, né? Ele diz que esse termo exprime o fato de que a situação exterior desencadeia um processo psíquico que consiste na aglutinação e na atualização de determinados conteúdos. A expressão "está constelado" indica que o indivíduo adotou uma atitude preparatória e de expectativa, com base na qual reagirá de forma inteiramente definida. A constelação é um processo automático que ninguém pode deter por vontade própria. Então, quando a pessoa está constelada, é esse estado de preparação onde ela vai desencadear um padrão de comportamento que está fora do controle consciente dela, né? É o que hoje a gente vai falar que são gatilhos, que é muito comum na linguagem popular, falar tal situação me dá gatilhos, ou sei lá, você não respondeu minha mensagem, isso me dá gatilho porque me lembra do sentimento que eu tive quando minha mãe me abandonou, qualquer coisa do tipo. Mas a gente está falando desse estado preparatório, né, que um estímulo exterior desperta por estar relacionado com uma situação afetiva anterior que a gente já viveu, né, e que gerou um certo padrão de reação. Então, esses conteúdos específicos que são essas experiências passadas que deram a origem a esses padrões de reação é o que o Jung vai chamar de complexos, né?